último radar de hoje é sobre a Tangent Studios, que fechou um estúdio que fechou de maneira abrupta, enquanto a Disney abre novo estúdio, ambos no Canadá. Também na edição anterior, né, eu sempre falamos sobre a abertura de 2 novos estúdios, o Modern Magic e o mini estúdio de animação da Marvel, né, que eles estão querendo abrir. E agora, olhando especificamente para o Canadá, temos uma notícia boa e uma notícia ruim. A boa é que a Disney anunciou a abertura de um novo estúdio de animação em Vancouver, que vai ter foco em produção de séries especiais que vão direto para o Disney Plus. Sendo que o primeiro projeto vai ser a série animada da Moana, que está programada para estrear em 2024. Tá? O foco vai ser, assim, o foco de ter o estúdio lá vai ser realmente em mão de obra, né? Porque toda a parte de desenvolvimento das histórias, como storyboarding, roteiro, design de produção, vão continuar na mão da WDAS, né? Que é a Walt Disney Animation Studios, nos Estados Unidos. Esse novo estúdio vai ficar sob a responsabilidade de Amir Nasrabadi, que já foi vice-presidente executivo e gerente-geral da Wild Brain Studios, né, que ela produz séries como a mais recente série da Carmen Sandiego, a série original da Apple Plus, que é do o Snoopy Show, né, e a série Sonic Prime, entre outras. E também o Nasrabadi também já comandou a Pixar Canadá, que também foi em Vancouver, né, que a Disney fechou a Pixar Canadá em 2013. E a má notícia é que é o fechamento abrupto da Tangent Animation, que tem sedes em Toronto e Winnipeg, tinha, na verdade, né? Também no Canadá. Essa notícia pegou todos os 400 funcionários da empresa de surpresa. Todos foram demitidos, tá? Já que havia diversos projetos em produção na empresa para Netflix. Praticamente não tem mais informações sobre o status desses projetos, ou se vai ter algum tipo de reorganização, né? Alguns comentários de usuários nas redes sociais e no próprio site do Cartoon Brew parece que indicam um crescimento descontrolado por parte da empresa, que estava pegando cada vez mais projetos, e isso acabou impactando na produção, na qualidade na qualidade do produto que eles estavam criando. E conflitos também, parece, com a própria Netflix, que não teria ficado satisfeita com os últimos projetos, como, por exemplo, Monkey King e High in the Clouds, ambos já estão no Netflix. Tá? Pelo menos o longa, que também foi produzido pela empresa, que é o Maya and the Three, que é do Jorge Gutierrez, que é o mesmo do Festa no Céu, e também da série El Tigre, As Aventuras de Manny Rivera, que estava em produção no estúdio, isso aí já foi finalizado. Tá? E aí, Selby, o que você achou dessas informações? Vamos começar pela segunda parte, que é o fechamento de surpresa aí da Tangent Animation. Como você falou, eu acho que aí são duas coisas, né? Uma que, pelo que eles falam, foi um crescimento desordenado, né, do estúdio, que teria afetado aí as produções, estão pegando muitos projetos, né? Aquela história que a gente conta, né, do streaming, de ter uma demanda muito alta por produções de animação, então os estúdios eles também têm que ter uma certa organização para a situação não sair do controle. Mas eu também acho, aí no caso específico da Netflix, se não é aquele problema que a gente discutiu há muito tempo atrás, que no ano passado, em alguma edição da Animação, se não falta uma espécie de curadoria para cuidar das animações que a Netflix está produzindo, está bancando, né? Ela distribui também muitas animações. Porque eu acho também que cai naquele risco de você acabar bancando filmes que não são tão bons, né? Às vezes até os valores de produção dele, a parte técnica é excelente, mas a história não é boa, ou às vezes o público, o filme é vendido da forma errada, ele é focado num público errado. Às vezes a própria temática poderia investir em um certo tipo de público e também não investe, está investindo em outro, né? Então eu acho que no caso da Netflix está faltando um pouco de curadoria. Eu acho que eles estão ainda numa estratégia de adquirir de tudo, né? Vamos ver o que está no mercado e ver o que está de interessante e acaba bancando ou adquirindo. Eu acho que nesse caso, pelo menos pelo exemplo da Tangent, eu acho que precisa um certo cuidado, e eu acho que a Netflix está percebendo isso agora. Nos últimos tempos, eu acho que eles estão tendo um cuidado um pouquinho maior aí com os novos acordos aí com as produções que estão em desenvolvimento. Acho que eles estão um pouco em cima. Talvez até por conta desses últimos lançamentos aí, do Glen Keane, alguns outros que estão em produção, eles estão um pouco mais de olho para ver o que vai sair dessas produções. No caso da Disney,
Parece uma volta ao passado, né? Porque a Disney já teve um estúdio no Canadá lá no final dos anos 90 para o 2000, foi naquela época que eles começaram a investir nas produções direto em vídeo, né, no home entertainment, os famosos cheapquels, né, as continuações baratas. Como o Paulo falou, como vai funcionar agora é muito próximo do que funcionava naquela época, ou seja, toda a parte de criação inicial é feita lá nos estúdios de Burbank, na Califórnia, e aí a parte de mão de obra mesmo de produção ela é terceirizada para esse estúdio no Canadá, que está dentro dessa nova organização aí do CEO Bob Chapek, né, que deve assumir de forma singular, aí, sem ter a sombra do Bob Iger nos próximos meses, aí, em 2022. E eles estão nessa estratégia de tentar otimizar, né, os departamentos, fugindo também um pouco da Califórnia, que está cobrando. Eles acham que a Califórnia pesa muito com os impostos, então eles estão toda a gordura da Disney assim na questão de expansão de departamentos, eles estão mandando para outros estados, né? Então, própria Marvel, os filmes da Marvel que são produzidos fora da Califórnia, departamento dos Imagineers, que também era quase que totalmente na Califórnia, nos próximos meses vai mudar para a Flórida. E agora, no caso da animação, essas animações novas que são para o Disney Plus, eles vão passar essa parte de produção para o Canadá. Eu sei que o Paulo provavelmente ele vai comentar a história do estúdio da Blue Sky, né, que poderia utilizar toda aquela... Eu vou deixar ele repercutir essa parte, mas eu acho que justamente eles não quiseram aproveitar por conta dos incentivos que o Canadá oferece, né, para os estúdios americanos produzirem lá, né? Então você tem realmente investimento, um fomento ali de produção muito forte, né? Tem aquela história de você ter que contratar, né, mão de obra canadense também para essas estruturas, né? Mas é uma pena, né? Poderia aproveitar aquela estrutura que já está toda pronta, né? Com pessoal de alta qualidade ali para produzir. Que, aliás, era o que eu especulava, né? Quando a gente discutiu, acho que talvez na primeira ou segunda edição, eu falei, talvez com essa aquisição da Fox, né? A Blue Sky, né, que produziu Anastácia, Era do Gelo e todos eles, assim, talvez esse estúdio sirva para produzir conteúdo para o Disney Plus, que faria todo sentido, né? Você teria uma estrutura específica para isso, né? Mas a economia acabou pesando aí no meio, né? Fala aí, Paulo. Então, pior é que assim, eu tava. A gente conversou sobre justamente essa questão da Blue Sky há alguns dias, mas eu não estava pensando em mencionar ela agora. Mas já que você mencionou, claro, faz todo sentido. Realmente, eu achei o fato de eles simplesmente encerrarem a Blue Sky no momento que eles estão justamente correndo cada vez mais atrás de conteúdo, qual é o sentido? Né? E quando apareceu essa questão vai agora então abrir a Disney Vancouver, né? Quando eu falei com você, eu falei assim, poxa, por que não aproveita a estrutura da Blue Sky? Aí na hora me caiu a ficha, falei, o que você tinha comentado, falei assim, com certeza é uma questão de incentivo fiscal que eles têm lá. Então eu falei assim, com certeza essa questão de incentivo deve ter alguma coisa amarrada. E uma dessas coisas pode ser justamente falar, olha, vocês vão abrir aqui, a gente vai te dar incentivo, tudo bem, mas você vai contratar animadores locais, né, para manter a economia local rodando. Essa é sempre a ideia do incentivo fiscal, né? Falei, então tá. Porque isso daí não é uma decisão que você toma da noite pro dia. Por mais que às vezes algumas coisas são feitas meio corridas, mas não é uma decisão que você toma da noite pro dia. Então, por isso que eles acabaram falando assim, não vamos utilizar a situação da Blue Sky, porque a estrutura da Blue Sky era uma estrutura de filme blockbuster, vamos dizer assim. Ela tinha um marco, ela tinha uma estrutura dentro da Fox, que é como, por exemplo, a Illumination hoje. São filmes que vão para... Antes da pandemia e tudo mais, filmes que vão para cinema, são filmes que têm uma força muito grande na parte de licenciamento, né? Então ele tem que ter uma qualidade final mais bem resolvida. E isso, obviamente, você paga muito mais pelos artistas, pela estrutura e tudo mais. Então, infelizmente, nesse ponto, a Blue Sky já veio morta. Por mais que a gente eu pelo menos ficava na expectativa, já veio morta. É engraçado também esse vai e vem. Além disso, não tem muito o que conversar com referência à Disney. Obviamente que assim, tem muito estúdio de animação que presta serviço para a Disney, como aqui no Brasil. Eu não sei como está a situação hoje, tá? Mas assim, várias vezes aqui no Brasil, já a própria HGN, né, do Haroldo Guimarães Neto, já prestou muito serviço para filmes e séries da Disney.
Se eu não me engano, acho que o último que eu lembro que eles prestaram foi pro Princesa e o Sapo, mas eles já prestaram para a série animada de TV do Aladdin. O próprio Haroldo já trabalhou, se eu não me engano, foi no Aladdin. Selby, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que sim, né? No Aladdin mesmo, lá quando ele estava nos Estados Unidos ainda. E então não tem muito que comentar, a não sei que, tipo, óbvio, mais uma vez, a animação tá sendo cada vez mais procurada. Tem uma notícia que saiu hoje com referência ao Warner, que a gente vai comentar no próximo animação, que é uma confusão com referência do Crunchyroll. Eu não vou entrar no mérito, mas assim, basicamente a Warner está investindo agora, vai querer investir em animes, a Warner Animation junto com a Cartoon Network, né, que é tudo bem, tá tudo dentro do mesmo dono agora, né, mas querer investir em anime. E eles venderam ao Crunchyroll. A gente vai falar sobre isso no próximo programa, pode ter certeza, porque tem outras novidades vindo daí. Então, assim, a animação está correndo cada vez mais, está sendo cada vez mais procurada. E isso a gente fala só de cinema e série, isso é um pedacinho, tem muito mais coisa também sendo feita com animação. E essa da Tangent é muito estranha, porque por mais como a gente também não tem tanta informação, assim, não é divulgado quase informação nenhuma. Agora, no estúdio que estava provendo tanto conteúdo para o Netflix, ele da noite pro dia, sem aviso, com um monte de projeto em andamento, ele simplesmente fala assim, gente, acabou, tá todo mundo demitido, todo mundo na rua. Tá, mas ninguém sabe mais nada. Então é muito complicado, é uma perda também, porque 400 empregos. Né? Tanto que o pessoal no Twitter mesmo já tem bastante. Eu já vi alguma movimentação do pessoal do Canadá falando assim, gente, achem, pessoal, os profissionais são muito bons, quem puder contratar tá aqui, né? Então já tem o próprio network, né? Isso é uma coisa legal de redes sociais. Mas é muito estranho esse fechamento da Tangent. A notícia fala assim, que também a notícia é bem abrangente, que ela não divulga as fontes e as informações são bem genéricas, né? Por que ela estava... o Selby falou em valor de produção. Será que eles não entregaram um valor que a Netflix achou ok? E justamente também puxando pro lado da Netflix, como o Selby também comentou, eles estão procurando... A Netflix está também cada vez mais investindo em conteúdo, está tendo tanto conteúdo sendo produzido de tanta parte do mundo ao mesmo tempo, e com a Netflix também focando nas suas animações originais, vamos dizer assim, porque ela também tem as produções próprias, mas agora ela vai produzir internamente. Não tem essa curadoria, pelo menos passa essa impressão, que não tem essa curadoria, esse cuidado para falar assim, que tipo de animação a gente vai dar um foco, a gente realmente vai dar atenção. Eu noto que tem, pelo menos nas últimas animações grandes que eles têm feito, não todas, né, mas eles têm focado em trazer bastante marcas. Então estão falando não só da série do He-Man, como eu já vi investido na série da She-Ra, agora a série do He-Man, a Masters of the Universe Revelation, que a gente já entrou nesse mérito, mas também vai ter uma série que vai ser um reboot em 3D, né? Tem a série agora que terminou a terceira temporada da série do Transformers nova, que é a War for Cybertron. Você tem bastante marcas que eles estão investindo, então estão investindo em IPs também. E você tem animes, também animes e IPs. E você tem longas produzidos em várias partes do mundo. E parece que tá tudo. Parece não ter uma visão ali ainda. Então gera essa confusão. E, obviamente, se eu não me engano, esses dois. Tem dois projetos que estavam nessa produção, que um dos produtores era o Paul McCartney em um projeto, e o outro é o Stephen Chow, que é conhecido aqui, é o diretor do como é que é? O Kung Fu Futebol Clube, veio para cá. E também teve aquele filme chamado Kung Fusão, que é um filme muito legal. E que parece que também tenha tido algum conflito no processo de produção, porque são duas pessoas que, teoricamente, não vêm de animação. Então. E juntou-se isso com outros problemas, mas assim, para ter fechado dessa maneira tão eu não sei, então, por isso mesmo, por ter gente ali que não é bem ligada à produção de animação, eu não sei se o estúdio acabou correndo mais do que as próprias pernas permitiam e acabou quebrando, que acontece muito isso, né? As pessoas não sabem, mas às vezes um filme é capaz de quebrar um estúdio com décadas de história aí, né? Então, realmente faltam mais detalhes, né? Mas eu não duvido que tenha sido algo assim. Me parece um pouco, óbvio, com poucas informações, me parece que foi uma mistura de tudo, foi uma tempestade de erros que acabaram estourando e falou assim, cara, não dá, porque senão vamos encerrar, porque a gente vai fechar. E para variar um pouco, ninguém se importou com os funcionários que estão lá, como sempre, né?
Então, assim, tá todo mundo na rua, não entrou em nenhum mérito sobre se eles vão ser compensados ou não, se bem que eles estamos falando de Canadá, então lá as leis trabalhistas são um pouco melhores que nos Estados Unidos, né? Qualquer lugar a lei trabalhista é melhor que nos Estados Unidos. Então, vamos ver como é que... Espero que tenha novidades em breve, pelo menos para saber o que realmente aconteceu.